Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa do Tudo Basquetebol. No programa de hoje vamos fazer o rescaldo daquilo que foi a jornada 16 da Liga Betclic masculina. A jornada 16 que teve jogos de bastante intensidade. Aconteceu tudo mais ou menos dentro daquilo que era a previsão daquilo que foi a antevisão, mas mesmo assim vamos falar destes. Logo o primeiro jogo que tivemos, para mim, um dos melhores que foram feitos esta jornada. Este jogo, sim, foi um jogo que não foi transmitido em nenhum canal de televisão, mas foi sim transmitido na FBTV TV e houve um erro na transmissão da Federação. Dar só aqui esta nota desta curiosidade, acabaram por se intercalar tanto esta transmissão a nível da Federação com o jogo do Benfica, que é a Luz, que decorria exatamente à mesma hora, apesar do Benfica e a Luz também passar na RTP2. Notar também, dar aqui a nota da Basketball Notícias, que também notou a mesma coisa, comunicámos logo e por isso também estamos a deixar aqui esta curiosidade de notícia. Só errar é humano, não há problema nenhum, só não erra quem não faz. Vamos então avançar. Aquilo que foi a partida em si foi um jogo muito equilibrado, onde o Oberense consegue disparar no marcador. E na segunda parte, ao sair da segunda parte, pensa-se assim: ok, este Ovarense poderá mesmo aqui ter alguma segurança, mas depois no terceiro quarto o Imortal já começou a recuperar, e de que maneira? E no quarto quarto acabaram as coisas mesmo empatadíssimas. Teve que ser preciso prolongamento, mas destacar que no último quarto, no final do tempo, via-se como o Imortal como uma equipa favorita a vencer. Chegou a ter possibilidade, lá está, num lançamento livre que falhou, de ter-se colocado a 4 pontos, não marca esse lance livre, e depois Gustavo Teixeira marca um triplo geladíssimo para todos os adeptos do Imortal, que estavam no pavilhão dos Olhos d'Água, e empata a partida e leva para o prolongamento. O Oberense faz um prolongamento a nível ofensivo espetacular, principalmente ali depois do primeiro minuto. Defendeu bem no primeiro minuto, também foi importante, depois cavou ali uma distância, marca 20 pontos no prolongamento e apenas sofreu 13. Os grandes destaques de um dos lados foi Keontae Kennedy e Jalen Jenkins. Mais uma vez Keontae Kennedy frente ao Ovarense, a estar muito bem. Já no jogo em Ovar tinha sido uma peça-chave. O Imortal, que volta a perder com o Ovarense por curta distância. Em Ovar perde por um ponto na última décima de segundo. Aqui perde outra vez, mas já no prolongamento. Deixou-se empatar e perde no prolongamento. Mas Kennedy teve muito bem. Também destaque, porque às vezes é sobre estes jogadores de cara à mancha. Kennedy marcou um triplaço que pôs a equipa do Imortal na frente. Depois Jair empatou, e depois, quando teve a oportunidade de pôr a 4 pontos, acabou por não pôr, mas mesmo assim foi um dos melhores jogadores da partida e isso não tem discussão. Passando então ao próximo jogo, Benfica que Luz, aqui nada, portanto, também tudo em conta daquilo que foi a nossa antevisão, aqui nada assim muito interessante, tirando que o Benfica vence por 106-68, um placar muito grande. Quem teve bem foi Razak Yusuf no Benfica, este sim, a mostrar evidências que está cada vez mais confiante para uma eventual ida para playoffs, o que é importante para o Benfica. Do lado que eles foi Jelani Simmons, que pontuou muito bem com 19 pontos. Muita qualidade e eficácia de Jelani Simmons, como já é tradicional. Vamos então passar ao próximo jogo. União Desportiva Oliveirense contra Sporting Clube Braga. É um jogo onde a Oliveirense vence. A Oliveirense era a favorita, conseguiu vencer. Falar só aqui um bocadinho de uma coisa à parte, que é o novo norte-americano Mal Foster, e também dos norte-americanos do Braga. O Mal Foster, que é o novo americano do Oliveirense, que neste momento enquadra 6, marcou ali 7 pontinhos logo no início, que foram importantes para o Oliveirense cavar ali uma vantagem. E eu até pensei, se calhar enganei-me, porque eu próprio disse que o jogador não entregou muito naquilo que fez no jogo da Taça dos Santos, mas depois lá está, pagou um bocadinho e conseguiu sair com 9 pontos. Não se pode dizer que é uma má exibição, também não é uma exibição excelente nem por aí além. Portanto, Mal Foster aqui a dar os primeiros passos, mas mostrou-se um jogador importante no início da partida, logo para o Oliveirense conseguir ganhar ali uma folgazita. O Oliveirense ganhou o primeiro quarto por 11 pontos e depois nunca mais conseguiu ter um quarto de tanta superioridade. No quarto acabou por se ver um Braga. Isto já vamos falar depois. Vamos só falar então aqui dos destaques individuais da equipa do Braga, do jogador novo que foi Matthew Ellis, que jogou já numa equipa no Barreiro e fez 10 pontos.
Portanto, também deu aqui indicadores que pode ser um jogador a estar atento mesmo para a fase de Liga. Vamos então falar daquilo que foi o jogo. O que é que aconteceu? A Oliveirense começa muito bem o primeiro quarto, ainda consegue vencer o segundo quarto. Depois o que andou a fazer foi Braga recuperava, Oliveirense afastava. Braga recuperava, Oliveirense afastava. No quarto pareceu que o Braga podia ter ali uma chance de recuperação. A Oliveirense bem não deixou. Destaque da partida, James Bourrain do lado do Oliveirense, 18 pontos, 6 ressaltos. Voltou às boas exibições. James Bourrain, já há muito tempo não tinha uma exibição assim, para a Liga. Do lado do Sporting Braga, foi o melhor jogador em termos de valorização, Saido Santis. Portanto, Mike Fofana com 12 pontos, 6 ressaltos. E também do lado da pontuação, Delaney Lelo, como deixado de parte este jogador, marca 24 pontos frente à Oliveirense. Muito bem. Vitória justa para o lado da turma da Oliveira das Meias, que assim sendo se põe 2 vitórias do Sporting Clube Braga e praticamente garante a quinta posição, que era algo também que para já ficasse lado para o Oliveirense era importante. Vamos então para o próximo jogo, Vitória Sport Clube Futebol Clube do Porto. Aqui, lá está, nós temos o quê? O Vitória precisa de vitórias, podia até tentar vencer este jogo, era muito difícil e foi isso. O Porto não permitiu ir bem, perde por 69-104, ou seja, 114, o Porto vence por muitos pontos, uma margem grande de 45 pontos, que permite também ao Porto continuar a lutar e a aproximar-se cada vez mais daquilo que é o Varense Sporting. Um Porto que neste momento está fortíssimo e capaz de chegar a terceiro, segundo lugar, vai-se ver. Vai já jogar contra o Benfica na próxima jornada. Os grandes destaques desta tarde foi Sean Jenkins, do lado do Vitória, 19 pontos, já sabe que este jogador veio forte também com 9 ressaltos, e depois Jonathan dando 26 pontos, muito bem também. Vamos então avançar à próxima partida. Vasco da Gama contra Jogueira Aveiro. Esta sim, o Vasco consegue uma vitória importantíssima por 98-84 a jogar no pavilhão municipal de Guifões. Casa emprestada, lá está, alugada, digamos assim, que é o que o Vasco tem feito sempre ao longo desta temporada na Liga. E o que se tem a dizer deste jogo é que vimos Xavier McLean como um grande destaque do Vasco, veio aqui e está a entregar muita coisa, 24 pontos, ressalto como já tinha sido dito, a Coyote 25 pontos, Barnstable do outro lado também com 20 pontos, e também Maurice Gordon a aparecer bem com 16 pontos de ressaltos. Quem não teve assim também foi Darius Baker, muito também por culpa dos jogadores do Vasco que o taparam bem. Aqui há que falar outra coisa, que é o Vasco tem alguns problemas e estes problemas vão ter que ser resolvidos. Venceu, de facto, há uma vitória de um lugar de sobrevivência, digamos assim, mas os problemas são, e aqui é que está a questão, o Vasco, todos os jogos que ganhou, regra geral, marcou sempre muitos pontos, ou que teve perto de ganhar. Tirando aquele do Vitória que não marcou tantos, mas mesmo assim foram muitos. Agora a marcar 98, marca sempre 100 pontos ou à volta disso quando ganha. Aqui então, a questão é que o Vasco depois parece que às vezes tem períodos em que se deixa aproximar muito, adormece muito defensivamente e não pode acontecer. Poderá também ser devido ao plantel agora estar mais reduzido, lá está, alguns problemas de lesão, mas o Vasco tem que combater estes problemas, nomeadamente a nível defensivo. Pode até estar bem em certas partes e catapulta-se, mas depois, se está mal, deixa-se apanhar. Passando então ao próximo jogo, Sporting Clube Portugal, Galitos do Agüero. Lá está, tínhamos também previsto isto na antevisão, que é a possibilidade do Galitos causar aqui um susto ao Sporting, e é isso mesmo, acabou por causar susto, não passou de um susto. Sporting vence 78-73, já acreditávamos que pudesse ser um jogo equilibrado. Quem teve bem do lado do Sporting, Malik Morgan e Francisco Amarante, do lado do Galitos, Pereira de Carter, 21 pontos, 10 ressaltos, espetacular o jogador. N jogadas para highlight. Também quem eu acho que teve muito bem foi o Oli Napa, um jogador que veio para desequilibrar e conseguiu mesmo trocar as voltas a muitos aos defensores norte-americanos. Quem entrou mesmo para o parar foi Miguel Correia, ex-Galitos, por curiosidade, entrou e parou e bem. Damos por concluído o programa de hoje. Muito obrigado pela sua atenção.